Tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas incríveis nessa nova série. Mas hoje eu quero falar com você sobre quando Deus pede o que Ele mesmo te deu. Quando Deus pede o que Ele mesmo te deu. Gênesis 22 é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Vamos ler? Eu vou ler na NVI. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, pai e o filho, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar e em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Quando Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé ou Jeová Jirê, o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém. Feche os seus olhos por um momento. Com seus olhos fechados,
Tente visualizar a cena da leitura do texto. Abraão, um homem já de idade avançada, com mais de 100 anos, e seu filho, Isaque, o filho que ele orou por muitos anos e nasceu quando ele tinha 99 anos de idade. O filho da promessa. Abraão e Isaque. E os dois começam a subir o Monte Moriá. E o filho faz uma pergunta para o pai, porque ele já havia visto Abraão por muitas vezes sacrificar um cordeiro e oferecê-lo em holocausto, em oferta para Deus. E ele diz: pai. E Abraão, seu pai, diz: o que, meu filho? Posso te perguntar uma coisa? O que? Pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Veja isso com seus olhos. Um nó na garganta de Abraão, um aperto no peito. E ele diz para o seu filho: o Senhor proverá, meu filho, o Senhor proverá. Imagine os olhos de Abraão cheios de lágrimas. E quando eles chegam no cume do monte, Abraão pega algumas pedras, faz um altar, pega a lenha, coloca sobre o altar, e o menino olhando aquilo, e de repente Abraão vem na sua direção com uma corda, amarra as mãos do seu filho Isaque, amarra os pés dele e o coloca sobre aquela lenha, sobre o altar. E agora é hora de degolar o filho, de cortar-lhe o pescoço. Abraão estende a faca, o cutelo. Veja essa cena. E quando Abraão levanta o seu braço para dar a facada, uma voz ecoa do céu: Abraão! Abraão! E ele olha para o céu, e o menino ali deitado, e a voz lhe diz: não faça isso com o seu filho. Não toque no rapaz. Era um anjo. E o anjo continua lhe dizendo: agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E de repente Abraão escuta um outro barulho, de um carneiro berrando. E o carneiro estava preso com os chifres entre os galhos de uma árvore, de um arbusto. E Abraão então vai pegá-lo e mata o cordeiro no lugar do filho. E ele olha para o céu e diz: a partir de hoje, o nome deste lugar será Jeová Jireh, o Senhor proverá. Amém. Abra os seus olhos e olhe para mim. Essa é uma das passagens mais chocantes na Bíblia, pelo menos para mim. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. E mesmo quem não é pai e mãe sabe do peso dessa palavra. Abraão passou a sua vida toda orando a Deus por um filho. Seu sonho era ter um filho.
E Deus lhe disse: eu te darei um filho. E agora ele tem um filho. E agora já não é mais um bebê, uma criança, já é um rapazinho. Já é um garoto. E Abraão vai sacrificá-lo, porque Deus pediu. Hoje eu quero falar com você quando Deus pede o que Ele mesmo te deu. Você consegue imaginar Deus te pedindo tudo aquilo que Ele te deu? Sua casa, seu carro, sua família, tudo aquilo que você um dia esperou e orou, e as bênçãos dos céus vieram sobre a sua vida, e hoje você tem. Você já imaginou se Deus te pedisse tudo o que Ele te deu? Essa palavra, ela nos fala sobre isso. Porque quando eu olho para esse texto, e eu vejo que quando Deus pede que Abraão entregue Isaque como sacrifício, na verdade, não era Isaque que Deus queria. O que Deus queria era o próprio Abraão. Ter um filho era o sonho de Abraão. Era a promessa de Deus para a vida dele. E agora Deus pede o filho. Deus pede a promessa. Quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho, Deus não estava tirando o filho, a promessa de Abraão. Deus estava libertando o coração de Abraão de uma das coisas que mais entristece Deus, de uma das coisas que mais aborrece Deus e que nós cometemos, que se chama idolatria. Você vai ver essa passagem, você vai ver esse nome, idolatria, ídolos, por várias vezes nas Escrituras Sagradas, como que o povo de Israel sofreu e sofre por causa da idolatria. Quando Deus pede a Abraão, para que Abraão levasse Isaque e o sacrificasse ali, na verdade, Deus não estava pedindo Isaque, Deus estava pedindo Abraão. Isaque era a bênção. Não é errado pedir bênçãos ao Senhor. Não é errado ter bênçãos do Senhor. Errado é quando as bênçãos têm você. Eu vou repetir isso. Não é errado ter bênçãos. Errado é as bênçãos ter você. Você compreende isso? Você compreende isso? Uma coisa é você ter uma bênção. Outra coisa é a bênção ter você. Isso é que é errado. O grande perigo é quando as bênçãos de Deus tomam o lugar de Deus em nosso coração. Deus dá-me um trabalho, Deus dá-me uma profissão, Deus dá-me um negócio, e Deus te dá um negócio, e depois você some e alguém te diz: ei, eu não vejo você mais na célula, eu não vejo você mais no culto. É porque eu estou trabalhando demais, eu não estou tendo tempo. Ele pediu a Deus uma bênção. E a bênção que Deus deu a ele agora está afastando ele do Deus que deu a bênção. É justamente sobre isso. O grande perigo das bênçãos é quando elas tomam o lugar de Deus em o nosso coração. E quando eu falo coração, na linguagem bíblica, o coração é um lugar muito estratégico na nossa vida. Não porque o coração é um órgão vital, e se já o fosse já era muito, mas segundo a Bíblia é o centro da nossa vida. O coração, ele representa o centro da vida interior do ser humano, é o lugar onde dá-se origem aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas vontades, às nossas decisões, à nossa fé. Ou seja, na Bíblia, o coração é o núcleo da identidade, da espiritualidade de uma pessoa. Ao pedir Isaque a Abraão, ele estava querendo libertar Abraão de uma possível idolatria. E o que é uma idolatria? O ato de ter um ídolo. E o que é um ídolo? Um ídolo
é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu perder isso, a minha vida não tem mais sentido, a minha vida acabou. Um ídolo é alguma coisa que você tem dentro de você, que se você perder, você diz, não tem mais sentido viver. Se existe algo em sua vida que você é capaz de sentir-se assim, então você tem um ídolo em sua vida. A bem da verdade, você nunca sabe quais são, ou se você tem um ídolo, até que Jesus te peça para você desistir dele. Uma família pode se tornar um ídolo, um casamento pode se tornar um ídolo, um noivado pode se tornar um ídolo, um namorado pode se tornar um ídolo, um marido pode se tornar um ídolo, uma esposa pode se tornar um ídolo, um carro pode se tornar um ídolo, uma profissão pode se tornar um ídolo, um legendário pode se tornar um ídolo, um ministério pode se tornar um ídolo. E isso nos prende, isso nos atrapalha. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 23, versículo 26, essa é uma captura, essa é uma caça de Deus ao homem. Se tem uma coisa que Deus anda o tempo todo atrás de nós, é o nosso coração. Ele diz em Provérbios 23, 26, filho, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando Deus pede o coração, Ele está pedindo os nossos pensamentos, Ele está pedindo as nossas emoções, Ele está pedindo os nossos desejos, Ele está pedindo as nossas decisões. Apocalipse 3:20 diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor está batendo a porta do nosso coração, querendo entrar dentro de nós. Mas a maçaneta do nosso coração, aliás, a porta do nosso coração, ela só tem uma maçaneta. E essa fica do lado de dentro. E só você pode abrir. E mais ninguém pode abrir. Quando Deus pede o coração, Ele está dizendo, eu não quero uma parte de você. Eu quero tudo que você é. Tudo que você é. Ele não pede só os domingos. Eu quero você só no domingo. Não. Eu quero você só nos louvores. Não, eu quero só o seu dízimo. Não, Ele pede a sua verdade interior. Todas as suas falhas, todas as suas dores, todos os seus desejos, todas as suas lutas. Porque o que entregamos a Deus, Ele transforma. E o que escondemos de Deus, continua nos dominando. Eu amo Marcos capítulo 12, falei sobre isso na ceia, foi pregado à noite pelo pastor Samuel. Jesus vai a um culto, a uma reunião na sinagoga, e o texto diz que Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições. E ele observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Imagine Jesus vindo num culto, ele não estaria sentado na galeria, nesse texto aqui, não. Ele não estaria sentado aí, ele estaria sentado onde estavam as caixas de oferta, olhando para dentro delas. E o texto diz que ele via as pessoas lançarem as suas ofertas, e muitos ricos lançavam as suas ofertas ali, e grandes quantias, e veio uma viúva pobre. E essa viúva, ela chegou com 2 pequeninas moedas de cobre, e de muito pouco valor. E após aquele momento de ofertas, Jesus chama os seus discípulos e declarou, afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus sentou-se de frente do gasofilácio, viu os ricos lançarem suas ofertas e viu aquela viúva pobre lançar as 2 moedinhas dela, que talvez, se comparando com o real hoje, talvez ela deu 20 centavos de oferta e outras pessoas deram 2.000, 3.000, 4.000. E Jesus disse, os 20 centavos dessa mulher foi maior do que todas as ofertas que entraram no gasofilácio nesse culto. Esse texto não é um texto sobre dinheiro.
É um texto sobre coração. O que Jesus estava buscando dentro daquela caixa? Dinheiro? Não, coração. Por quê? Porque foi ele mesmo quem disse em Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Diga comigo, onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. O que Jesus está dizendo é que o coração sempre vai atrás do tesouro. Sempre vai atrás daquilo que você valoriza, daquilo que você dá valor. Se existe algo que é importante para nós, independente do que seja, o nosso coração vai atrás. Quer conhecer o coração de uma pessoa? Observe onde ela gasta tempo, dinheiro e saúde. Não é um texto sobre dinheiro, é um texto sobre coração. Aonde você tem investido a sua vida? Aonde você tem investido sua energia? Aonde você tem investido suas forças? Aonde você tem investido seus recursos? Isso mostra onde está o seu coração. Se tudo que você tem de mais importante na sua vida, você comprou com o seu dinheiro, eu posso dizer uma coisa: se tudo que você comprou na sua vida, você comprou com o seu dinheiro, você é uma pessoa pobre. E por que eu digo isso? Porque no reino de Deus, dinheiro é o último recurso que Ele usa para te abençoar. No reino de Deus, dinheiro não é a única coisa que Deus usa para te abençoar. Dinheiro é a última coisa que Ele usa para te abençoar. No reino de Deus, existem moedas mais valiosas do que o dinheiro. Posso te dizer uma: honra. A honra é uma moeda poderosa no reino de Deus. A submissão é uma moeda poderosa no reino de Deus. A obediência é uma moeda poderosa no reino de Deus. A lealdade é uma moeda poderosa. A fidelidade é uma moeda poderosa. A fé é uma moeda poderosa. A boa reputação é uma moeda poderosa. O bom caráter é uma moeda poderosa. O relacionamento também é uma moeda poderosa. Existem lugares que o dinheiro que você tem não vai te abrir portas. Porque existem portas que somente são abertas através da honra. Existem portas que são abertas através da sua boa reputação. Você vai a um local, entrega o seu currículo, e quando eles pegam o seu currículo, eles querem saber do seu passado. Quem era você, o que você fazia? Quem é você? Existem portas que você pode ter o dinheiro, mas se você não tiver uma boa reputação, você não entra. Existem portas que você pode ter dinheiro, mas se você não tiver caráter, você não entra. Existem portas que você pode ter dinheiro, mas se você não tiver relacionamento, você não entra. Ela não se abre para você. Por isso eu digo que dinheiro não é a única coisa que Deus usa para te abençoar. Dinheiro é a última coisa que Ele usa para te abençoar. Relacionamentos é a principal moeda que Deus usa para nos abençoar. Quando Deus, Ele quer mudar a vida financeira de uma pessoa, quando Deus quer mudar, quando Deus quer te dar um emprego, quando Deus quer te dar um negócio, quando Deus quer te dar um contrato, quando Deus quer mudar a sua vida financeira, sabe o que Ele te faz? Ele não te dá dinheiro, Ele te conecta a pessoas certas. Posso ouvir um amém? Alguns anos atrás eu estava orando, já faz muito tempo isso, e o Senhor me deu uma palavra. Eu me lembro que o Espírito Santo me visitou naquele momento de oração, e me perguntou, quantas portas tinham na minha casa? E eu comecei a contar. Conte aí agora. Conte agora. Tente se lembrar quantas portas tem na sua casa. Eu comecei a me lembrar que tinha uma porta no quarto,
no meu quarto, uma porta no quarto dos meus filhos, uma porta no quarto, uma porta no banheiro, uma porta na cozinha, uma porta na sala. Eu fui lembrando de todas as portas. Eu disse: Deus, na minha casa tem tantas portas. E o Senhor então me disse assim: filho, você já percebeu que cada porta da sua casa te leva a um ambiente diferente? Eu parei e pensei, eu nunca tinha pensado nisso, e é uma verdade. Você já se tocou nisso? A porta que te dá acesso ao banheiro te leva a um ambiente do banheiro que não é o mesmo ambiente da cozinha. Concorda comigo? A porta que te dá acesso à cozinha, ela te leva a um ambiente que não é o mesmo ambiente do quarto. Eu gostei daquela conversa e eu continuei orando e disse: Senhor, me fale mais. E o Senhor me disse: portas te levam a ambientes diferentes. Quando eu quero te levar a um novo ambiente, a um novo tempo, a um novo ciclo, a uma nova estação, quando eu quero te levar a um novo nível, eu abro portas para você. E as portas que são abertas, elas te levam a níveis diferentes. Eu disse: uau! E o Espírito Santo disse: mas eu tenho mais para te dizer. As portas que você conhece são de ferro, são de aço, são de lata, são de madeira, são de eucatex, são de blindex. Essas são as portas que os homens entram. Eu disse: realmente são as portas que eu conheço. E o Senhor disse: as minhas portas não são as suas portas. Eu disse: Senhor, me explique mais sobre isso. E o Espírito Santo então me disse: as portas humanas, elas são feitas de lata, de madeira, elas são feitas de vidro. Mas as minhas portas são feitas de carne e osso. Então todas as vezes que você disser: Senhor, abre uma porta para mim, a porta que eu vou abrir tem carne e osso. É uma pessoa que eu vou colocar no seu caminho. Essa palavra é poderosa. Isso mudou a minha vida. Quando Deus, quando Deus quer te levar a ambientes diferentes, Ele coloca uma porta na sua frente, e essa porta é uma pessoa. Eu disse: Senhor, me dá só um versículozinho bíblico, porque os teólogos vão me chamar de herege quando eu disser isso. E o Senhor me levou então, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Não é sobre portas que estão nas paredes, é sobre essa porta, é sobre essas portas que estão. Cada pessoa que está assentada aqui é uma porta. Você é uma porta. E as pessoas com as quais você se conecta, as pessoas com as quais você se relaciona, essas pessoas são portas. Então, não despreze as pessoas, por mais simples que elas sejam. Nunca despreze uma pessoa, porque essa pessoa pode ser uma porta que te levará a caminhos que você jamais imaginou que um dia pudesse ter acesso. Um pastor estava orando. Ele tinha uma igreja numa cidade, a igreja não crescia. Ele já tinha feito de tudo, ele já tinha pregado, ele tinha feito programa de rádio, e as pessoas não se convertiam, a igreja dele era muito pequena, e ele estava muito frustrado com aquilo, e ele entendeu então que o tempo de Deus para a vida dele havia acabado naquela cidade, e que Deus não tinha nada a ver com ele naquela cidade. Então ele resolveu pegar a família dele e disse: vocês vão sair daqui, vocês vão voltar para a nossa cidade, e eu vou ficar aqui orando e jejuando. Eu vou me trancar aqui em oração e jejum até que Deus me fale o que fazer. E ele começou a orar e dizer: Deus,
Deus, por favor, se o Senhor tem uma obra comigo nessa cidade, comece a mandar pessoas. Senhor, se o Senhor tem algo a fazer, mande-me pessoas. E ele orava insistentemente para que Deus lhe mandasse pessoas. Ele orava, ele jejuava, e ele ficou ali 3 dias trancado, orando e jejuando para que Deus lhe mandasse pessoas. Quando foi no dia seguinte, no final do jejum, ele ouviu um barulho no alpendre da sua casa. A casa dele tinha um alpendre, o alpendre era aberto, tinha apenas uma mureta que separava da calçada. E quando ele abriu a porta, para surpresa, havia um mendigo no alpendre da sua casa. E o mendigo havia urinado ali e defecado ali. E quando ele abriu a porta e sentiu aquele mau cheiro, ele ficou bravo demais com aquele mendigo e mandou o mendigo embora e disse: sai daqui, olha o que você fez. E o mendigo então pegou aquele saco, jogou nas costas e saiu dali. E o pastor bravo, o pastor voltou para a oração e disse: Deus, já não basta toda essa situação, ainda me aparece um mendigo aqui na porta. E o Senhor disse: você não pediu uma alma? Eu te mandei. E ele então saiu correndo atrás do mendigo e disse: ei, volta para cá. E começou a falar de Jesus para o mendigo. E o mendigo começou a chorar e disse: olha, tudo que você está falando é o que eu tenho vivido, é o que aconteceu comigo. E Deus lhe deu palavras de revelação. E ele começou a ministrar sobre aquele mendigo. E o mendigo chorando, ele aceitou a Jesus. Ele levou o mendigo para dentro, ele tomou um banho, ele deu um almoço para ele. E aquele mendigo se converteu. Toda a cidade conhecia aquele homem. E quando a cidade viu a transformação daquele homem, as pessoas começaram a ir à igreja. E muitas pessoas se converteram. Houve um grande avivamento. Houve uma salvação em massa naquela cidade. E a porta que Deus abriu para ele não era a que ele imaginava. Porque ele pensou: se Deus vai mandar alguém, quem sabe será um grande empresário, uma autoridade da cidade. E não foi uma grande autoridade, não foi alguém de renome na cidade, pelo contrário, foi a escória. Não despreze as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Você não sabe quem são elas. Talvez aquele que você não dá nada por ele é o que está carregando dentro de si a bênção que Deus tem para a sua vida. E com relação a essa situação, ganhe as pessoas que ninguém quer, e Deus te dará as pessoas que todo mundo quer. Valorize as pessoas que ninguém quer, e Deus te entregará as pessoas que todo mundo quer. Portas de Deus são pessoas. E quando você sai do quarto de oração, Deus coloca pessoas no seu caminho. Cuidado para não tratar mal quem Deus colocou no seu caminho para te abençoar. Olhe para a sua vida. Olha o que você tem. Olha aonde você já chegou. Olha o que você conquistou. Nada disso poderia ter acontecido com você se pessoas não estivessem entrado no teu caminho. Deus te conectou pessoas que abriram portas para você. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando Abraão. Quando Deus quis prosperar Abraão, sabe o que Deus fez com Abraão? Vamos ler Gênesis capítulo 20, versículos 14. Então Abimeleque era rei de Gerar. Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a terra está diante de ti. Habita onde você quiser, aonde te aprouver. Também disse Abimeleque a Abraão: se tu fizeres mal a alguém, a mim não farás saber. Ou se tu fizeres mal a alguém, a mim o farás saber. Também a mim e aos pais que habitam. No texto seguinte, o texto vai dizer que Abimeleque deu muita riqueza a Abraão.
O texto diz que Abimeleque deu servos. O texto diz que, olha só, que ele tomou ovelhas, que ele tomou bois, que ele tomou servos e servas e os deu a quem? Abraão. Se você ler o contexto, você vai ver que foi uma história complexa, complicada, um problemão que Abraão se envolveu, mentiu. Foi uma situação complexa, mas o fato é que como que isso termina? Termina com Abimeleque abençoando, dando parte da sua riqueza para Abraão. Falou, olha, eu te dou ovelha, eu te dou bois, eu te dou servos, e você escolhe a terra que você quiser, é sua. E quando Abraão recebe a terra, recebe os bois, sabe o que ele faz? Ele retribui. E como que ele retribui? Sabe como que ele retribui? Orando por ele. O texto diz no versículo 17, a seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Olha que impressionante. Olha o que o texto está dizendo. Que Abraão retribuiu através de uma oração. Sabe o que eu acho incrível nesse texto? É que dinheiro só pode dar aquilo que você tem. Quando você vai dar alguma coisa material para uma pessoa, você só pode dar aquilo que você tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, as coisas materiais, elas nos causam uma limitação. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Abraão dá uma coisa que ele não tinha, mas Deus tinha. E o que Abraão não tinha e Deus tinha? A cura. Abraão ora para Abimeleque, e Abimeleque é curado, a casa de Abimeleque é curada, e agora eles têm filhos. Qual foi a cura de Abimeleque? O que o texto diz, olha aí, eles puderam ter novamente o quê? O que eles puderam ter novamente? O quê? Filhos. O texto está dizendo que Abimeleque e a sua casa não podiam ter filhos. E Deus lhes curou. Agora, Deus curou Abimeleque, presta atenção nisso, isso é muito poderoso, isso é uma chave de vida para mim e para você. Deus curou Abimeleque de que forma? Através da oração de quem? De quem? De quem? Deus usou Abraão para curar Abimeleque de esterilidade. Ele e a sua casa. Amém? E Abraão tinha filhos? E Abraão tinha filhos? Não. Você está entendendo isso? Abraão não tinha filho. A esposa de Abraão era estéril. Ela não podia gerar, ela não podia dar à luz. E agora Abraão ora por Abimeleque, e a casa de Abimeleque agora começa a ter filhos. Quem já passou por alguma situação assim? Eu vou te contar uma minha. Um dia eu estava sofrendo com uma cólica de rins. E veio uma mulher e me pede oração. Eu coloquei uma mão no meu rim e a outra na cabeça dela. Senhor, cura essa mulher, Senhor. Abençoa ela. E a mulher foi completamente curada. E ela começou a chorar e falar, olha, há anos que eu tinha essa doença, sumiu, desapareceu. E a mulher foi embora feliz e eu continuei lá com meus rins doendo. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. Você está entendendo? Abraão não podia ter filhos e ora para que Abimeleque pudesse ter filho. Não é sobre você, é sobre o que Deus pode fazer. Você não precisa estar são para orar por um doente. Você não precisa estar com sua vida financeira farta para orar pelas finanças de outra pessoa. E olha o que acontece, e eu tenho certeza que você já passou por isso. Você passou por situações na sua vida que você estava numa situação financeira difícil, e alguém chegou e disse, queria te pedir oração. Eu estou com um problema financeiro, você ora por mim? E se você foi incrédulo, você deve ter dito, eu?
estou pior do que você, não vou orar não. Mas se você tem fé, não é sobre mim, não é sobre a minha situação financeira, é sobre Deus. Eu vou orar para Deus te abençoar, e Deus vai prosperar aquela pessoa. Eu tenho certeza que você já passou por situações que você teve num hospital, você estava ali, ou numa UPA, e você estava ali sofrendo, e alguém te viu ali e disse: olha, eu sei, você é crente, faz uma oração para mim, para Deus me curar aqui. E você doente, orando por cura. Parece assim um paradoxo. É paradoxal. Como eu, doente, vou orar por alguém que está doente ser curado? Como eu, com problema no meu casamento, vou orar por alguém que está passando por um problema no casamento? Como eu, que estou passando por um problema financeiro, vou orar por uma pessoa que está passando por uma situação difícil? Como? É simples, porque não é sobre mim, não é o meu nome, é Deus. Os momentos de maior vulnerabilidade nossa são os momentos que Deus usa para fazer algo em nossa vida. Quando você aplica fé, você perceberá que os momentos mais vulneráveis da sua vida foram os momentos que Deus mais te usou. E aí você se lembra de Paulo aos Coríntios: quando penso que sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quer um testemunho maior do que esse? É você usando óculos e orando por um monte de gente, e as pessoas sendo curadas das vistas. E aí vem o incrédulo e diz: mas então, como é que eles foram curados e você não? Porque não sou eu que curo. O milagre não sou eu que faço. Não é você, é sobre Deus. É Ele quem faz, de acordo com o seu querer. É isso que as Escrituras dizem. Coração precisa estar alinhado com Deus. 1 Samuel, a Bíblia nos conta uma história muito interessante. A Bíblia fala de um homem e de uma mulher e de uma segunda mulher. O homem se chamava Eucana. Ele era casado com uma mulher chamada Ana. Ana era estéril, não gerava filhos. Então esse homem teve um caso com uma outra mulher, que se chamava Penina. E essa mulher, ela gerou filhos para o marido de Ana. E o que me chama a atenção é que 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 e 7, é que as duas mulheres tinham um problema. Elas não combinavam. Claro, como? E o texto diz: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de quê? Irritá-la. O que o inimigo quer é te irritar. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Era uma briga entre as duas mulheres. E a que tinha filhos falava: ele me ama mais porque ele tem filho comigo, não tem filho com você. E aquilo irritava tanto Ana, que Ana então começou a orar: Deus, dá-me um filho, Deus, dá-me um filho. E o texto diz que ela ficava tão irritada, que ela chorava e que ela não comia. E Deus não ouvia a sua oração, Deus não lhe dava o filho. Por quê? É simples. Porque Deus sonda as motivações do nosso coração, as motivações erradas. Qual era a motivação errada dela? De querer ter um filho? Não. Não é simplesmente de querer ter um filho. Ela queria ter um filho para provar para a outra que ela não era inferior a ela. E esse é um problema sério, porque muitas coisas que nós pedimos a Deus em oração, nós não temos porque a nossa motivação é errada. Nós queremos provar para alguém que nós não somos o que eles falaram, ou nós queremos provar para alguém que nós não somos quem eles pensavam que nós éramos. Ou seja,
A motivação é errada, eu preciso provar isso. Se eu tiver esse emprego, se eu tiver essa renda, se eu tiver esse carro, se eu tiver essa casa, se eu tiver, as pessoas vão me respeitar, as pessoas vão me olhar com outros olhos, Deus abre portas para mim, Deus faz isso para mim, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque a motivação do seu coração, ela está completamente errada. Deus nunca vai te dar nada que tenha um viés de competição ou de querer provar algo para alguém. Esse tipo de oração é o que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos o quê? Errados. Motivos errados, para gastar em seus prazeres, ou seja, satisfação carnal, satisfação do próprio ego. Isso é uma ferida, você precisa curar essa ferida, você não pode se mover por uma ferida de inferioridade, por uma ferida afetiva, e Deus não vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Mas quando Ana, ela tira o foco de Penina, e ela diz: Deus, dá-me um filho, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para o Senhor, não como Abraão, mas eu o entregarei na tua casa, e ele crescerá na tua casa, e ele te servirá, e ele fará a sua vontade. E quando ela faz essa oração, então, naquele momento, quando ela tira o foco, Deus lhe dá um filho. E o nome dele é Samuel. Foi um dos maiores profetas de Israel. E depois que Samuel nasceu, você começa a ler o capítulo 1, você vai ouvir falar que Eucana tinha uma mulher chamada Penina, você vai ver que ela irritava Ana, você vai ver que havia um problema entre elas, mas quando Samuel nasceu, nunca mais se ouviu falar de Penina. O nome Penina some da Bíblia, acabou. Sabe por quê? Quando você alinha a motivação do seu coração com a vontade de Deus, é isso que acontece. Deus põe um ponto final na afronta e na humilhação que você estava passando. Posso te dar uma dica? Quer que um problema acabe? Ou quer que ele diminua? Pare de falar nele. Quanto mais você fala, mais você põe aquilo grande. Minha mãe falava assim: para de dar cartaz para isso. Era a expressão que ela usava. Você está dando cartaz demais para essa coisa. Talvez essa seja a sua situação. Você está dando muita ênfase. Penina sumiu, desapareceu. Sabe por que algumas pessoas elas somem da nossa vida? E porque muitas coisas mudam. Talvez você diga: não era para mudar, porque a Bíblia diz que Deus nunca muda. Sim, Deus nunca muda, mas Deus é um Deus de estações. A Bíblia vai nos dizer, Eclesiastes 3:2, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Daniel capítulo 2, 21 diz que Deus, Ele muda as épocas e Ele muda as estações, Ele destrona reis e os estabelece, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Olha o que o texto diz. O texto diz que Deus, Ele muda épocas e estações. Diga comigo: Deus muda época e estações. Será que você está precisando que uma estação seja mudada na sua vida? Penina, quando Deus mudou a estação de Ana, sumiu. Quantas pessoas sumiram da sua vida? E alguns até te acusam. Não, fulano agora mudou. Não, pastor agora mudou. Mudei. E vou mudar mais. E vou continuar mudando. E a nossa vida realmente é de mudança. Você precisa ser melhor amanhã do que você é hoje. E você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem. E isso requer mudança. E quando a gente muda, algumas pessoas ficam desinteressantes. Ou a gente fica desinteressante para algumas pessoas. Você entregou sua vida a Cristo.
E você ficou desinteressante para algumas pessoas. Elas não querem andar mais com você, porque você não quer frequentar os ambientes mais que elas frequentam. As conversas delas não te interessam mais. E de repente, sem perceber, vai havendo um distanciamento. Porque Deus é um Deus de épocas e Deus é um Deus de estações. Eu amo esse versículo. Deus é um Deus de épocas, Deus é um Deus de estações. Um coração em Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso coração não fuja de Deus. Sucesso e prosperidade são bênçãos, mas ao mesmo tempo requer responsabilidade, porque são perigosas. Quando Davi era um pastor, ele matou um gigante. Mas quando ele se tornou um rei, ele matou um amigo, Urias. Então eu e você precisamos tomar cuidado entre essas muitas mudanças que ocorrem na nossa vida, para que a arrogância, a soberba não se apodere do nosso coração. A minha oração, ela é muito repetitiva às vezes, e por vezes eu sempre digo: Deus, nunca me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Você já fez essa oração a Deus? Deus, nunca deixe eu me esquecer de onde o Senhor me tirou. Se tem uma expressão que é muito recorrente na Bíblia, é lembra-te, lembra-te. Ela aparece pelo menos 50 vezes na Bíblia, no mínimo. E algumas delas estão até nos salmos escritos pelo próprio Davi. Salmo 103, versículo 2, vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma e não te esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Numa outra tradução vai dizer: não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O texto, Davi está lutando em oração, disse: Deus, não deixa eu me esquecer de nenhuma de suas bênçãos. Levante sua mão direita ao alto e diga assim: Deus, não deixa eu esquecer de nenhuma de suas bênçãos. Amém? Você nunca pode se esquecer de bênçãos de Deus na sua vida, porque em algum momento elas lhe serão úteis. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele só enfrentou Golias porque ele trouxe à sua mente duas lembranças. Duas lembranças. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, Davi disse: quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos de Deus, do Deus vivo? Davi se lembrou que Golias era incircunciso e que ele era circuncidado. A circuncisão era uma aliança com Deus. A primeira coisa que motivou Davi a lutar com Golias é: não importa se ele é gigante, não importa se ele é um guerreiro, não importa se eu sou um garoto, o que existe um abismo muito grande entre eu e ele, é que eu tenho uma aliança com Deus e ele não, isso passou da diferença, então eu vou lutar. E segundo, ele quando estava conversando com o rei, ele diz: olha, eu matei um leão, eu matei um urso, o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu vou matar esse incircunciso filisteu. Mais uma vez ele diz que o filisteu era incircunciso. Ou seja, Davi ele invoca as lembranças das vitórias do passado, que Deus veio sobre ele, e firmado nas lembranças das bênçãos, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Firmado na lembrança das bênçãos, ele então tem força para lutar e atacar e vencer o gigante. Eu e você precisamos ter um coração alinhado com Deus. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus e Deus lhe fez uma pergunta. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Repita comigo: onde está você? O que Deus perguntou para Adão? Onde está você? Quando Deus pergunta para Abraão: onde está você? A palavra é: onde você está? Onde está você? Ela é traduzida pela palavra Aieká.
E o que significa Aieka? A tradução para essa palavra é: onde foi parar o seu coração? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde foi parar o seu coração? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para mim. Essa é a pergunta que Deus está fazendo para você. Aonde foi parar o seu coração? Não é uma pergunta sobre uma localização geográfica. A Bíblia de Adão tinha apenas 2 versículos, apenas 2. Deus tinha falado com ele 2 coisas. O Senhor Deus ordenou: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Sabe, toda a Bíblia de Abraão, sabe, toda essa Bíblia aqui, a Bíblia que você tem, Abraão também tinha uma. Só tinha 2 versículos. Só 2. E ele se perdeu neles. Ele comeu da árvore que ele não poderia, comeu do fruto da árvore que ele não poderia comer. Ele se perdeu. Aonde foi parar o seu coração? A pergunta para Deus é: aonde nós temos nos perdido? Aonde o nosso coração está perdido? Eu vejo as pessoas brigando, tentando provar que tem Deus. A briga das pessoas é: eu tenho Deus. E elas tentam provar que tem Deus em suas vidas, que tem Deus em seus corações. Mas sabe qual é a minha briga? A minha briga não é provar para ninguém que eu tenho Deus. A minha briga é comigo mesmo, perguntando o quanto Deus tem de mim. Eu não brigo para provar para as pessoas que eu tenho Deus. Não é sobre eu tenho Deus, eu sou ungido, eu sou do Senhor. A minha briga é: Deus, quanto que o Senhor tem de mim? É isso que eu e você temos que brigar. E não é com os outros, é consigo mesmo. Deus, quanto o Senhor tem de mim? Essa é uma boa pergunta para encerrarmos. Ao invés de se preocupar se você tem Deus, se preocupe o quanto Deus tem de você. O versículo 9 do capítulo 22 diz que quando chegaram a um lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou-o em cima. E Isaque lhe perguntou: eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o altar, mas eu não vejo o cordeiro. E ele respondeu: o Senhor proverá. Quantos aqui precisam dessa palavra nessa noite? O Senhor proverá. Fique de pé nesse momento. Quantos de vocês precisam de uma palavra? O Senhor